É difícil acreditar, mas 30 dias de trabalho não foram suficientes para o Renato Paiva. Basicamente, ele destruiu o sistema defensivo do Botafogo. Ontem, em Botafogo 2, São Paulo também 2, nós vimos uma verdadeira zona no sistema defensivo do Botafogo. Já havia sido patético contra o Bragantino. Os dois erros infantis do Alex Telles que custaram a sua titularidade no jogo contra o São Paulo. Cuiabano, na minha opinião, não faz uma má partida. Muito pelo contrário, ainda sofre um pênalti muito mal anulado. Ó, sistema, irmão. Não consigo acreditar na lisura desses árbitros. Seja como for, o sistema defensivo do Botafogo ontem foi horroroso. Marlon Freitas não está jogando nada. Gregory não está jogando nada. Barbosa está abaixo da crítica. Aí eu te pergunto, o John Textor vendeu algum jogador do meio para trás do sistema defensivo do Botafogo? Nós sabemos qual é o real potencial dessa galera. De agosto a dezembro, essa galera perdeu 1 ou 2 jogos. O Botafogo era fortíssimo, mal tomava gols. Mas, infelizmente, nesse momento, o Renato Paiva é o cara que conseguiu destruir o sistema defensivo do Botafogo. Essa é a grande realidade. Doa quem doer. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o torcedor do Botafogo está testemunhando um campeonato sendo jogado no lixo pelo péssimo trabalho do Renato Paiva. As vaias ontem na torcida do Botafogo, assim como as manifestações em redes sociais, já deixam claro que o torcedor do Botafogo, já boa parte deles, inclusive, já começa a pedir um fora Paiva. Ontem nós tivemos aí praticamente o fechamento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará, com 2 gols do Pedro Raul, ainda na terça-feira, vence do Vasco. O Botafogo empata de forma melancólica e apática diante do São Paulo, né, com um show de erros da arbitragem. Esse árbitro deveria ser afastado sumariamente dos jogos do Botafogo. Não consigo acreditar que esse cidadão entrou em campo bem intencionado para apitar ontem. Botafogo empata com o São Paulo em casa 2-2. Um São Paulo que chega ao seu 4º empate consecutivo, tem 4 pontos na competição. O Mirassol aplicou uma surpreendente goleada para cima do Grêmio. Eu venho falando desde o começo que o Grêmio é uma equipe que luta para não cair. 4-1 Mirassol. O Sport Recife perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, que encaixou a sua 2ª vitória consecutiva, venceu em casa o Botafogo e agora o Sport fora. O Fluminense chega à sua 4ª vitória consecutiva diante do Corinthians. E aqui eu quero parar para ter uma conversa com o torcedor do Botafogo. Toda vez que o Botafogo está em busca de técnico, surge o assunto de 92 e falam: Renato Gaúcho não, Renato Gaúcho não presta. 4 jogos, 4 vitórias diante do Fluminense. Eu te pergunto, se o Renato Gaúcho fosse técnico do Botafogo, o Botafogo estaria mal da forma como está? Fica a reflexão para o torcedor, beleza? Volta comigo aqui. Internacional 0, Palmeiras 1. Palmeiras consegue uma grande vitória no Sul. Poucas equipes vão ganhar no Beira-Rio contra o Internacional. O Flamengo aplica a maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro, 6-0 em cima do fraquíssimo Juventude. Juventude é a equipe para lutar para não cair, não tenham dúvidas em relação a isso. O Santos finalmente consegue uma vitória e o Santos vence o Atlético Mineiro, que está apanhando de todo mundo nesse campeonato. Atlético Mineiro do Cuca, né? Muita gente pediu o Cuca também. Tá aí o grande trabalho do Cuca, né? 2 empates e 2 derrotas. Vitória ganha do Fortaleza. Eu tinha previsto uma vitória do Fortaleza, porém o time baiano nos surpreende com uma boa vitória dentro de casa e conquista aí sua primeira vitória na competição. E aí você tem hoje Cruzeiro e Bahia, que eu acredito que vai dar um empate. Nesse momento, o Botafogo é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre esse Botafogo e São Paulo? Porque, assim, sinceramente, cara, é muito difícil a gente acreditar que após um mês de trabalho, o Renato Paiva conseguiu construir um sistema defensivo tão ruim no Botafogo. Mas é muito ruim. O que o Renato Paiva está fazendo no Botafogo
é digno de estudo. Como que você pega um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, sem perder nenhuma peça do meio para trás, e você consegue construir um sistema defensivo ridiculamente frágil, onde qualquer equipe, de qualquer nível de investimento, qualquer nível de jogador consegue triangular, fazer jogadas de linha de fundo, toda hora nas costas da linha defensiva. Não faz o menor sentido. Eu vou botar na tela para vocês aqui o desenho do gol ontem, do São Paulo. É ridículo isso aqui, cara. Olha a bagunça do sistema defensivo do Botafogo em uma única imagem. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, já dizia o ditado. Gente do céu, como que o Botafogo toma um gol desse? Olha o atacante do São Paulo completamente livre, praticamente na marca do pênalti. Você tem uma dobra na marcação do homem que está com a bola, mas ninguém é capaz de bloquear o passe. Portanto, eu não vou elogiar essa dobra de marcação porque ela foi ineficiente. Tem até um camarada ali nos comentários dizendo 3 marcando a bola. Na verdade, não, né? Salvo engano, é o Jefinho que está voltando e o Jefinho não está marcando ninguém. O Jefinho está ali de corpo presente, mas ele não tem nenhuma ação efetiva nessa jogada. Aí você tem o Cuiabano voltando, olhando a jogada. O Cuiabano podia estar colado com o jogador do São Paulo, mas o Cuiabano não está colado com o jogador do São Paulo. Você tem o camisa 6 na entrada da grande área, que é a direita, sozinho também. Que se a bola não chega ao jogador no centro da grande área, ela poderia chegar no jogador que está ali na entrada lateral da grande área. Ou seja, você tem 2 jogadores do São Paulo pisando na área do Botafogo completamente desmarcados. Eu já vou chegar no Jair e eu já vou chegar no Barbosa. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é no seguinte, beleza? Eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. O Botafogo tem, pisando na área, considerando que o Jefinho está pisando na linha da grande área, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores mais o goleiro. São 6 jogadores do Botafogo. São 6 jogadores do Botafogo contra 3 do São Paulo. O Botafogo está numa superioridade numérica de ter o dobro de jogadores. O dobro de jogadores. E mesmo assim, dos 3 do São Paulo, 2 estão completamente livres. Completamente livres. Gente, isso aqui é um tapa na cara do torcedor. O que o Renato Paiva fez durante esses 30 dias? Nada. Nada. Ou se fez alguma coisa, ele é absolutamente incompetente. Ou os jogadores estão querendo derrubar o técnico. Eu não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Não é possível que um time campeão da Libertadores e do Brasileiro se comporte em campo dessa forma. E não é possível que um treinador que quer ser campeão brasileiro e de Libertadores, como é o discurso bonito do Renato Paiva, treina, joga, e sua equipe não evolui. A sua equipe não evolui. Aí eu te pergunto, o Jair está marcando quem? Ninguém. Ninguém está olhando a jogada. O Barbosa está marcando quem? Ninguém também está olhando a jogada. Ou seja, o Botafogo está absolutamente perdido dentro de campo. De novo, é inacreditável que o sistema defensivo do Renato Paiva tenha tornado o Botafogo numa equipe tão frágil. Desculpa, é um time muito mal treinado. Me perdoa, Renato Paiva. O seu time é mal treinado. Eu não tenho outra coisa a dizer sobre o trabalho do Renato Paiva, senão que ele é incompetente, que é um trabalho horroroso. E aí, alguns vão me criticar e outros vão embarcar comigo. Mas fica a pergunta. Estamos no 6º jogo de Renato Paiva, é isso? 4ª rodada do Brasileiro, né? Mais 2 de Libertadores. 6º jogo de Renato Paiva. A gente vai esperar até quando? Para a ficha cair de que o Renato Paiva não é técnico para o Botafogo? Essa é a pergunta que fica. A gente vai com essa zona até o Mundial de Clubes?
É esse Renato Paiva, é esse Botafogo que vai enfrentar o PSG? Que vai enfrentar o Atlético de Madrid? O Botafogo errou, gente. O Botafogo errou. E aí eu vou ter que ser o chato de falar sobre o planejamento do Botafogo. Por quê? Porque eu sei que muita gente não vai falar. Beleza? Eu sei que muita gente não vai falar. Mas alguém precisa falar. Eu não posso olhar para o banco de reserva e ver Newton, Cauã Lindes, Juan Cruz, Elias Manuel, Mastriani e Jefinho. Desculpa. Esse banco é fraquíssimo. Eu vou repetir as opções no banco de reserva. Newton, Cauã Lindes, Juan Cruz, Elias Manuel, Mastriani e Jefinho. Gastaram 500 milhões de reais e olha esse banco de reservas. Aí alguém vai me dizer assim, não, mas ele manteve 9 dos 11. Ele só trocou reserva, ele melhorou o banco. O grande argumento foi que nós dispensamos todo mundo, que era caro, velho, não jogava, e trouxemos grandes jogadores para o banco de reservas e o Botafogo melhorou a profundidade do seu elenco. O discurso é lindo, mas eu vou repetir as opções no banco. Newton, Cauã Lindes, Juan Cruz, Elias Manuel, Mastriani e Jefinho. Nenhum deles entra para resolver o jogo. Nenhum deles. Aí você tem o PK que entra. É o PK, gente, não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. O Jefinho não resolve. O Jefinho tem outras preocupações na vida, ele não resolve. Elias Manuel e Juan Cruz não resolve a vida de ninguém. Newton é menino, Cauã Lindes é menino. Mastriani é um jogador que, cara, até esse cara mostrar que veio, um turno. Eu volto a te perguntar, até quando as pessoas vão continuar acreditando que Renato Paiva é a solução para o Botafogo? Se eu sou o Textor, que meti praticamente 500 milhões de reais nessa janela e estou vendo que esse time nem para Libertadores vai, isso não é time para brigar pelo G4, hein? Isso não é time para brigar sequer pelo G6. Muito menos para defender título brasileiro e de Libertadores. Anota o que eu estou te falando. Eu não estou sendo alarmista. Eu estou falando uma realidade nua e crua. Doa quem doer. Se eu sou o Texas, eu não estou desesperado, irmão. Eu olho para isso e falo, cara, cometi um erro. E cometeu mesmo. Porque era melhor você botar um dinheiro no bolso do Arthur Jorge e mantê-lo do que gastar 50 milhões com o Juan Cruz. Pronto, falei. Essa que é a verdade. Aí ficou criando um discurso de que a temporada só começa no Brasileiro, criando um sentimento na torcida derrotista, criando um sentimento dentro dos jogadores e do clube alimentando derrotas. É um sentimento de derrota. O Botafogo tem um planejamento em 2025 alimentado pela derrota. Carioca, dane-se, pode perder. Vamos perdendo. Perde. Supercopa? Vamos perder. Perde mais. Recopa? Vamos perder. É um planejamento construído em cima de derrotas, construído em cima de fracassos, construído em cima de uma energia negativa que é alimentada por essas derrotas. Clube grande entra em campo para ganhar campeonato, não interessa qual campeonato seja. Porque o calendário é ruim. Com todo respeito. Foda-se. É o calendário que se tem. Ou você não preferia, nesse momento da temporada, em que pese, quem sabe, faltar uma perna no segundo semestre, ter sido campeão da Recopa em cima do Racing, título inédito, internacional, ter sido campeão da Supercopa contra o maior rival, o Flamengo, ter chegado nas semifinais, quem sabe ter sido campeão carioca. Mas o carioca não vale nada. Ok que não vale nada. Mas se você ganha pelo menos uma ou duas das Copas, aí sim você pode falar que o carioca não vale nada. Agora, você perder tudo e ficar alimentando um discurso derrotista de que é a derrota que vale, porque a temporada só começa no Brasileiro, aí você começa o Brasileiro e vê que, na verdade, tudo isso foi uma grande enganação, foi uma grande narrativa da diretoria, e que, na verdade, nesse ponto da temporada, o Botafogo está pior do que estava antes. Para mim, gente, tá tudo errado. Beleza? Para mim, tá tudo errado. O planejamento está errado, as contratações estão erradas, o discurso que foi criado está errado,
venderam uma ilusão de que a temporada começa no Brasileiro e a temporada não começou, ou melhor, ela começou e o Botafogo está perdendo o bonde da história. O Botafogo vai passar vergonha nesse Mundial. E para mim, honestamente, fica à vontade para vocês discordarem. Mas se eu sou o John Textor, eu estou procurando técnico. Ponto. Estou procurando técnico. Não acho que o Botafogo vai ser campeão brasileiro da Libertadores, nem da Copa do Brasil, e nem fazer uma boa participação, que eu nem coloco o título do Super Mundial em conta, dado o nível da dificuldade que é. Mas não acho que o Botafogo vai ganhar absolutamente nada em 2025, tendo o Renato Paiva como treinador do Botafogo. Se você quiser acreditar numa ilusão de que o Renato Paiva vai dar uma grande volta por cima e que será reconstruída uma grande história de redenção, onde o Renato Paiva é o cara, boa sorte com essa ilusão. Eu prefiro olhar a realidade. Renato Paiva não é técnico para o Botafogo, o trabalho dele já provou isso, ele teve 30 dias de trabalho, ele não consegue fazer o Botafogo jogar. E o time, em vez de estar apresentando melhoras, o time está piorando partida após partida. Sorte do Botafogo ontem não ter perdido. Em que pese todos os erros de arbitragem, a gente vai ficar aqui reduzindo tudo isso a erros de arbitragem? O Botafogo podia ter aberto o placar com o Savarino, não abriu. Mas Savarino está absolvido, porque depois faz um golaço, logo após o gol do Ferreirinha. Mas e aí? E todo o resto? Então, porque tu perde um gol, você tem que agora jogar fora a partida. Porque o VAR erra contra você, então está absolvido qualquer resultado. O Botafogo tem time para jogar contra o São Paulo e vencer dentro de casa. O que o Botafogo hoje não tem é um bom treinador. Fica aqui o meu desabafo como torcedor e quero saber a sua opinião. Um grande abraço para